Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Gente, hoje nós continuaremos conversando a respeito do assunto que nós paramos num vídeo anterior, não sei exatamente que data foi publicado, mas vou colocar aqui nos cards para que vocês vejam e se recordem, onde eu estava falando a respeito de dívidas do morto. E nós paramos aquele vídeo dizendo o seguinte, que uma vez existentes dívidas do morto que sejam de conhecimento do inventariante, necessariamente ele tem que informar dentro do processo, ele vai informar isso nas primeiras declarações ou no momento subsequente, quando ele for retificar aquelas declarações, mas tem que ser informado, tá bom? Porque o objetivo número 1 do inventário é apurar os haveres daquele morto, né? Então, se ele deixou bens, deixou patrimônio a ponto de ter que inventariar, é importante que essas dívidas apareçam. Algumas dívidas, conforme eu disse anteriormente, são de conhecimento do inventariante, outras podem não ser de conhecimento e algumas outras, como por exemplo, dívidas com relação aos entes públicos, União, Estado e municípios, a gente vai descobrir quando for providenciar as certidões que o juiz manda providenciar para juntar dentro do processo, ok? Então, uma vez de posse dessas certidões, o advogado vai juntar no processo e vai informar para o juiz qual o valor dessas dívidas do morto. E por que ele tem que fazer isso? Porque daquele montante que o morto deixou, daquela herança que ele tinha, aqueles bens que ele tinha, será subtraído o valor dessas dívidas, não é? Então, no final, quando for para o contador, já no momento bem lá no fim, que é meio demorado, a gente faz essa apuração para apresentar o plano de esboço e partilha, descontando daquele montante que ele deixou, todas essas dívidas que ele tinha, né? Então, aqui nós chegamos naquele momento onde a gente responde a seguinte pergunta: eu tenho que pagar, eu sou herdeiro, eu tenho que pagar a dívida do morto? E aí a gente vai responder para vocês. Os herdeiros, eles pagarão dívidas do morto de acordo com as forças da herança, não é? Então, apura-se todo o dinheiro, todo o patrimônio ali deixado pelo morto, desconta-se o valor daquelas dívidas, o que sobrar é dividido de acordo ali com o direito de com a sua cota parte de cada um dos herdeiros. Tá certo? Então, pode acontecer de, no final, depois que passou a régua ali, que terminou de fazer o cálculo, não sobrar nada. Pode acontecer? Isso pode, porque o objetivo número 1 é honrar aqueles compromissos que o morto deixou. Não é? Só não entrarão no inventário se não forem de conhecimento do inventariante, ou se ninguém sabia, desconhecia-se totalmente aquela existência, mas uma vez apurado esses haveres, eles têm que aparecer sim dentro do inventário, e os herdeiros só vão receber aquilo que sobrar, depois de feito o cálculo com relação às dívidas que o morto deixou. E aí, de certa forma, eu vejo que eu acabo respondendo uma pergunta assim, meio longa que eu recebi ainda essa semana, onde a pessoa perguntava, meu pai faleceu, não deixou muita coisa, deixou um imóvel, deixou um veículo automotor, mas esse carro tem dívida. Eu sou obrigada a pagar a dívida desse carro? Compensa eu pagar? Veja só, o advogado que for contratado aí para fazer o inventário, ele vai fazer esse levantamento. Mas o que é importante vocês saberem? Se o morto deixou patrimônio, seja ele qual tenha sido, se eu não fizer o inventário, eu fico amarrada. Eu não tenho para onde correr. Para qualquer coisa que eu tente fazer, de repente eu quero vender aquele veículo, de repente eu quero quitar. Qualquer coisa que vá ser feito, eu tenho que fazer isso dentro do inventário. Por quê? Porque a pessoa que era o titular daquele direito, ela já morreu. E o direito dela, ele é repassado aos seus herdeiros, não é? Então, como que eu resolvo isso? Através do processo de inventário. Então, dentro do inventário, vai ser feito esse pagamento. Pode até acontecer, como eu disse para vocês, de depois de feito todos os cálculos, não sobrar nada. Só que, de qualquer maneira, não tem como deixar, porque é uma dívida. Né? É uma dívida aí, até respondendo de uma certa forma, de maneira geral para a pessoa que me perguntou,
assim, se eu não pagar, isso vai ter consequência, né? De novo, estamos chegando nos 5 minutos aqui de vídeo e aí eu até conto com a assistência de vocês, mas para que não fique muito longo, eu falarei no vídeo seguinte o que acontece se eu não pagar as dívidas do morto, se eu não quiser abrir o inventário, se eu não quiser pagar, porque se eu abrir o inventário, essas dívidas vão aparecer. Mas digamos que eu ignorei, eu tô achando desaforo eu ter que mexer com as dívidas que meu pai deixou. O que acontece? Me aguarde no próximo vídeo que eu vou explicar para vocês direitinho o que acontece se vocês negligenciarem as dívidas do morto. Quais as consequências, tá bom, gente? Obrigada por terem me assistido. Não saiam sem deixar o joinha de vocês, sem se inscreverem no canal. Não paga nada, é gratuito e você ajuda o canal, tá bom? Eu encontro com vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até mais.